Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais uma atualização da minha carteira previdenciária pública aqui do canal. Uma carteira, meu dinheiro, que eu faço publicamente, disponível para todas as pessoas acessarem, acompanharem as movimentações. Está lá no Investidor 10, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E qual que é a grande ideia, tá? Por que eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje? Simplesmente para mostrar 3 novos aportes que eu fiz. Sempre quando eu faço aporte, eu faço vídeo, explicando o motivo, explicando o momento de mercado, tá? E isso tudo tem a ver com a recente movimentação que a gente viu no mercado, tá? Especialmente depois da decisão de juros aqui no Brasil, tá? Pelo Banco Central. E também relacionado, óbvio, à temporada de resultados e alguns fatos relevantes que acabaram saindo de empresas ou de conversas que eu acabei tendo com os respectivos executivos. Vou explicar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ok? Já tá aí no título, eu fiz aporte em Banco do Brasil e em Transmissão Paulista, tá? Eu já vou explicar para vocês o porquê, vou falar o preço teto e lembra, caso você queira ter informação extra sobre investimentos, caso você queira aprender também a interpretar o mercado, olhar para as oportunidades, faça parte da nossa comunidade clicando no botão Seja Membro ou usando o primeiro link da descrição. Beleza, gente? Bom, o negócio é o seguinte. Aqui na minha tela vocês já podem perceber, eu estou com a visão do Invest em primeiro, só para mostrar a cotação aqui, depois eu vou para o Investidor 10. Aqui é a carteira, né, as escolhas, na verdade, da minha carteira, tá? E aí eu tenho aqui, ó, só para vocês verem a variação no dia de hoje, tá? De forma mais rápida aqui. A gente tem o mercado caindo, algumas empresas da carteira subindo, outras caindo. Só que foi interessante ver Banco do Brasil e Transmissão Paulista ontem, tá? E eu tô gravando isso aqui na sexta-feira, então na quinta-feira que apresentaram quedas, tá? Queda relevante, muito maior, inclusive em Banco do Brasil, beleza? Aqui tá a carteira, tá? Essa é a composição dela, tá no Investidor 10. Se a gente for olhar esse gráfico, você percebe que existe sim uma participação bem grande, quase que um quarto da carteira aqui é Banco do Brasil. Eu aportei mesmo assim, justamente pela oportunidade óbvia que eu estava vendo naquele momento. Transmissão Paulista já tem uma posição um pouquinho menor, mas eu também decidi aportar e na verdade aqui foi um aporte muito fraco, tá? Eu vou explicar para vocês também quando eu mostrar os valores, mas porque eu tive uma conversa recente com o CEO e com a CFO que me deixou bastante animado, tá? Eu já contei isso aqui, já falei com um pouco mais de detalhe para os membros do canal aqui, mas vamos lá passo por passo, tá? Então hoje, antes de falar das escolhas, essa é a carteira completa. Você percebe que a gente está com posições ótimas, entregando um ótimo yield on cost, ok? Está entregando um ótimo rendimento para uma carteira que tem foco em dividendos. E isso daqui que é o importante. Não adianta nada você comprar uma empresa que pode ser uma boa pagadora de dividendos se você comprar em momentos errados, onde o seu yield on cost não chega nem aos 6%. O caso aqui, por exemplo, da Engie, a gente está basicamente 6%, um pouco menos do que isso. Significa que a gente precisa agora esperar o preço voltar para se tornar atrativo novamente, tá? E aí, de novo, sempre os melhores momentos para comprar é quando o mercado está em estresse. E quando que o mercado está em estresse, Bruno? Quando você vê alguma questão macroeconômica acontecendo, alguma questão do governo, ou pode ser realmente uma temporada de resultados que é muito ruim. Não é o caso que a gente está vendo agora, tá? Falando primeiro aqui, voltando para esse gráfico, tá? Falando primeiro da Transmissão Paulista, o porquê que eu decidi aportar aqui, daqui a pouco eu mostro a posição um pouco mais completa aqui. Vocês já viram o valor, mas eu posso falar um pouco mais sobre isso, tá? Perceba, quando eu sempre falei para vocês aqui que eu gosto de investir nas empresas, eu gosto também de ter contato com os seus executivos. Não são todas as empresas que eu conheço os executivos. Quando eu falo executivo, é o CEO, CFO, assim por diante. Só que uma empresa, duas na verdade da minha carteira, que eu já tive a oportunidade presencialmente, e uma eu tive uma oportunidade virtual de conhecer os executivos, foi Klabin, ok? Taesa e agora, mais recentemente, novamente, falar ao vivo com o Rui Chamas, que é o CEO, e com a Carisa Cristal, que é CFO. E uma das perguntas que eu tinha lá era muito voltada para a questão do dividendo, gente. E, cara, me deixou muito claro ali de que a empresa vai continuar pagando, vai controlar o aumento da alavancagem para não penalizar os dividendos, vai colocar projetos novos de pé, adicionando muito valor para os acionistas ao longo do tempo. Tá? Então eu decidi fazer um aporte aqui em Transmissão Paulista, apesar do dia ter sido focado em Banco do Brasil pela queda mais relevante, eu peguei um pouquinho da grana também que estava disponível ali na corretora, tá? Dado um dividendo recente que a gente tinha recebido aqui da carteira, e coloquei em Transmissão Paulista. E digo mais, ficou muito claro ali que em dezembro nós veremos o dividendo de Transmissão Paulista, beleza? Dezembro, final do ano. Então quanto antes eu acumulo ações, mais dividendo lá no fundo eu vou acabar recebendo, beleza? O que vai ajudar a gente a ter uma carteira mais robusta, a depois reinvestir. Então eu faço aporte de Transmissão Paulista por conta disso. E óbvio, abaixo do nosso preço teto, você pode ver o preço atual de 25,29,
tá? Estava um pouco mais abaixo disso, inclusive, tá? E o meu preço teto é 26, por isso eu acabo comprando. E Banco do Brasil vai um pouco nessa mesma linha também de tentar um aporte inteligente. Então a gente teve o resultado, a gente olhou, na verdade, para uma divulgação de dividendos do dia 8, com a Datacom agora em aberto. Nós vamos olhar também para um novo anúncio de dividendos no final desse mês. E quando a ação me cai bastante, fica abaixo do meu preço teto, veja, está 27,54. Quando o meu preço teto é 31, novamente eu acumulo mais ações para conseguir receber um dividendo cada vez mais interessante. Tá? Então são esses dois fatos que me fizeram comprar Banco do Brasil, tá? Me comprar Transmissão Paulista. Se você clicar nesses ativos aqui no Investidor 10, você abre a página deles, tá? E aí, por exemplo, tá, acho que uma relação interessante de sempre olhar aqui, alguns indicadores que o pessoal sempre gosta de ver, é aqui a relação PL, a relação preço-valor patrimonial, então perceba que existe sim um desconto em Transmissão Paulista, tá? Aqui você tem os preço justo, né, de acordo aqui com a fórmula do Graham. Não uso muito essa fórmula, tá? Eu uso meu cálculo próprio, vocês bem conhecem, os membros conhecem. Aqui você tem muito mais informação sobre os próprios fundamentos, tá? E olha só que interessante, o histórico aqui de dividendo. Então, bem acima de 6 em média, só 22 que ficou pouco, mas foi aquela hora onde trouxe muita oportunidade para comprar. Ano anterior, por 14%, 6%. Então, você perceba aqui que ela trabalha, tá? E a Transmissão Paulista tem feito isso, está trabalhando para conseguir manter uma boa prática de dividendos, ao mesmo tempo que a empresa consegue investir, tá? E é um pouco dessa mesma pegada quando eu olho para o Banco do Brasil, que eu também decido aportar. Quando eu olho, a gente tem um banco entregando, gente, 22% arredondado aí, vai, de ROI, negociando abaixo do seu valor patrimonial, com PL bem abaixo dos seus pares, ok? Mesmo com uma valorização relevante nos últimos 12 meses, tá? E aí, de novo, você pode olhar para o preço atual, olhar para a prática do Graham, olhar para o Bazin, fazer o seu próprio cálculo, mas quando você olha em termos aqui de fundamento e olha para os indicadores como uma proxy de tentar entender isso, você percebe que continua sendo numa oportunidade muito óbvia. Tá? E é exatamente isso que está acontecendo. E elas são as oportunidades óbvias que permitem a gente, ao longo do tempo, crescer a nossa carteira, aportando mais em momentos mais oportunos, menos em momentos menos oportunos. E, de novo, aqui os lançamentos, quase esqueci de mostrar os valores, tá? Você pode ver isso também sozinho, como eu falei, beleza? Fiz aqui, ó, então, basicamente, R$2.000 em Banco do Brasil. Foram 2 aportes no mesmo dia, mas perceba que eu peguei preços diferentes, porque eu aportei, depois começou a cair mais, eu decidi aportar novamente. E simplesmente aqui um reinvestimento de dividendos que estava na corretora, tá? Para colocar aqui em TRPL, que foi dividendos que a gente recebeu de algumas outras empresas. Então perceba, o aporte se torna consistente à medida que todos os meses, praticamente, você vai comprando. Você não precisa comprar tudo numa mesma hora, nem é interessante acontecer isso. Justamente porque você não sabe o futuro, você não sabe se pode cair mais. Então faça os aportes em tranches, continue comprando, foco no aporte cada vez mais inteligente, aproveite para interpretar o mercado, para acompanhar o que está acontecendo, beleza? E eu espero que meus vídeos te ajudem, na verdade, quanto a isso, beleza? Fica aqui então documentado mais um aporte, tamo junto, valeu, falou, até mais.